Olá, Olá. hoje nós vamos falar sobre o tema como a assessoria de imprensa pode ajudar advogados e profissionais liberais a terem presença na imprensa. Nós estamos aqui com a Andréa Mótola, uma parceira de longa data, uma profissional altamente competente, já ganhou algumas causas para a gente, e ela é especializada em direito do consumidor. E eu vou pedir para que ela se apresente e conte para a gente da sua trajetória. Por favor, doutora Andréia. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Andréa Mótola, sou advogada há 25 anos, especializada em direito do consumidor, direito constitucional, processual civil e também empresarial, né? E tenho aí uma trajetória com um escritório de 25 anos aqui na Vila Mariana e trabalhando em diversas causas. Então, o que a gente queria saber, doutora Andréia, é assim, por exemplo, quando a senhora se formou em direito e com especialização em direito do consumidor, a senhora pensou como é que seria a divulgação do seu escritório para o mercado? Sim, pensei. Até porque eu sou a primeira geração na área do direito na minha família. Então, eu empreendi realmente, né? Montei o escritório com mais alguns colegas, né? E uma preocupação era exatamente essa: como que eu vou divulgar? Porque nós sabíamos das diversas questões que a OAB impunha, né? De restrições, e isto se tornava realmente um problema, né? Porque um escritório recém-formado de pessoas que não têm nenhum histórico em família, então, para divulgar e fazer o escritório crescer e ser conhecido, realmente era um problema, né? Inicialmente, nós fizemos até alguns anúncios, mas muito discretos em jornal, apenas oferecendo os serviços do escritório, jornal de bairro, assim, mas do ponto de vista prático, não vinham assim os clientes que a gente buscava, né? Sim. Vinha muita gente fazer pergunta, muita gente de casos que não interessavam para o escritório, então e isso realmente foi uma questão durante muitos anos, né? Como divulgar o escritório, né? Algumas coisas acabaram sendo boca a boca, né, de clientes passando para clientes, mas a gente queria furar esta bolha, né, do boca a boca, né? Queria Entendo. ter uma divulgação maior. E, nesse sentido, a gente sabe das restrições que o escritório sofre, especialmente em relação à normatização da Ordem dos Advogados, né? Então, não é um problema do seu escritório, é um problema geral na área de direito, é isso? Exatamente, exatamente. Nós até vemos alguns colegas que acabam infringindo aí o código de ética, mas isso é uma prática altamente reprovável, né? Fazendo uma propaganda assim indevida, falando aquilo que não deveria ser falado, até porque o direito é uma área assim bastante técnica, é uma área de comprometimento. Então, a nossa linguagem precisa ser uma linguagem clara, chegar até o cliente, mas também tem que ser comedida, precisa ter algumas questões precisam envolver ética, né? Então, todos os profissionais dessa área precisam prestar atenção nas diretrizes do Código de Ética e das recomendações da OAB. E como foi que, assim, surgiu na sua vida, a possibilidade da assessoria de imprensa? Porque, veja, esse problema que a senhora enfrenta, todos os profissionais enfrentam, e tem que ter uma saída. Até porque, por exemplo, eu não imagino a senhora fazendo um anúncio dizendo assim: vamos resolver o seu problema com a empresa tal, procure o escritório, vamos resolver o seu problema com o plano de saúde, procure o nosso escritório. Isso é uma coisa que é difícil de ser, inclusive, colocada sob a forma de anúncio, né? Então, como foi essa transição na utilização do trabalho de assessoria de imprensa? Porque hoje a senhora trabalha com a gente, né? A Verve é sua assessoria de imprensa. E como é que foi?
que a senhora passou do estágio onde não podia fazer divulgação e estava numa, vamos dizer assim, uma sinuca de bico, né, sem saber como se divulgar, para a contratação de um trabalho de assessoria de imprensa. A senhora poderia explicar isso? Sim, com certeza. Então, nessa caminhada, né, acabei chegando até o BNI, né, exatamente buscando alternativas, né, para divulgação, para expansão dos meus negócios, e o BNI é um grupo de networking aí, internacional, né, com grupos em vários países, aqui no Brasil, em São Paulo também com vários grupos, né. Eu não o conhecia, acabei chegando por meio de uma parente e achei muito interessante a proposta, né. E dentro do BNI, o que talvez seja até mais interessante, lógico, tem várias questões interessantes no BNI, mas o que é mais interessante é a convivência, a troca que nós temos com diversos profissionais de áreas distintas, o que eu não tinha, né, até então. Que eu vivia muito presa, né, num quadrado do mundo do direito, né, conversando só com advogado, eventualmente com um perito aqui, um contador ali, mas muito restrito, né? E o BNI me trouxe essa possibilidade de conversar com diversos profissionais e conseguir, então, conversar com vocês na assessoria de imprensa e ver essa possibilidade de fazer uma divulgação de modo a me colocar em destaque na mídia, e também de modo que eu consiga aí atender a ética, né, as diretrizes da OAB, sem ferir aí nenhum preceito, né? E essa troca, né, que nós tivemos foi muito, muito interessante, né? Eu consegui entender como eu posso ser notícia na mídia de maneira positiva, de maneira que não me prejudique, e furar a bolha, né? Furar a bolha do bairro ou das pessoas conhecidas, chegar aonde eu gostaria de chegar de modo aí bem correto, bem tranquilo. Então, aí a gente teria que detalhar um pouco isso para que o entendimento fosse mais claro, né? Porque, por exemplo, aí quando a gente pensa num trabalho organizado de assessoria de imprensa, ou seja, transformar a doutora Andréa Mótula em notícia, a gente também tem outras dificuldades, né? Por exemplo, não há notícia dentro do escritório de advocacia. É muito difícil, porque, por exemplo, se ela ganha uma causa, ela também não pode divulgar. Ela não pode divulgar enquanto ela está trabalhando. Em geral, os processos correm com segredo de justiça. Então, tem uma série de empecilhos que o escritório realmente não gera notícia. Ele não é como uma indústria, por exemplo, que produz soluções, que entrega benefício para quem usa, que tem resultados tangíveis. O escritório de advocacia é muito complexo, né? Então, doutora, como que a senhora viu essa perspectiva de divulgar, mesmo utilizando de uma forma correta, que fura a bolha da ordem e tal, como é que nós chegamos a isso? Quer dizer, que papel teve a assessoria no esclarecimento do que poderia ser notícia? Poderia explicar isso? Sim, com certeza. Então, para mim, o pulo do gato, né? Eu acho que foi onde a chavinha virou. Eu entender que eu posso me tornar uma referência, né? Tanto para o mundo jurídico, quanto também para as pessoas leigas, né? E para isso, eu preciso passar autoridade, né? Investir no pilar da autoridade da minha área, né? E como fazer isso, né? Foi aí que nós começamos a fazer divulgação de alguns artigos. Então, eu escrevi alguns artigos pertinentes, né, de temas pertinentes em determinados momentos, e a Verve trabalhou essa divulgação, e trabalhou de verdade mesmo, porque eu vi divulgado em vários canais, em vários lugares, né? E isso me trouxe um feedback muito interessante, porque
várias pessoas chegavam até mim e falavam, poxa, eu vi a sua matéria em tal lugar, eu vi o seu artigo em tal lugar, eu vi neste site, neste jornal. E isso traz nós vamos construindo a imagem. Então, a Verve foi ajudando nessa construção da imagem, né, que ainda estamos construindo, mas foi um salto aí grande, né, na construção dessa imagem, na construção de uma imagem de competência, de um profissional de referência. Então, quando a pessoa busca algum tema, muitas das vezes encontra os meus artigos, né, nesse tema, e isto mostra para aquela pessoa, quando a pessoa lê aquele tema e vê esses artigos em vários canais, fala, pô, nossa, essa pessoa realmente, essa advogada, conhece essa área. Vou buscar, né, essa advogada para saber se ela vai poder cuidar do meu caso também. Né? Então, para mim, isso foi muito, muito produtivo, muito interessante, altamente recomendável. Então, na verdade, a senhora está dizendo que a gente achou um jeito de divulgar o escritório, a doutora Andréa, mesmo sem a gente ter notícia. A gente transformou as suas expertises em artigos opinativos. Então, a grande saída que nós encontramos para o seu trabalho, me corrija se eu estiver errada, foi levantar temas sobre os quais a senhora pudesse desenvolver uma narrativa que desse soluções para alguns problemas pontuais na área de direito do consumidor, e, através disso, foram transformados esses seus conhecimentos em artigos opinativos assinados e publicados em diversos canais. Certo? Isso então, mesmo. Isso foi uma saída para ter uma divulgação permanente na imprensa. Recentemente, a senhora teve o caso de um lançamento de um livro. Isto, sim, é uma notícia que poderia ser dada em qualquer tempo, independente dos artigos. Como é que a senhora viu essa questão? Finalmente temos uma notícia, é isso? Exatamente, né? Porque essa questão dos artigos, né, com certeza ajudam muito, né? Mas acaba ficando um pouco mais restrita também a divulgação, assim, passa para alguns canais. Agora, o lançamento de um livro é uma notícia, é um evento, né? Sim. E isso, com certeza, é um trabalho que precisa ser feito, não é todo dia, né, que vamos lançar um livro, né? Eu já estou pensando, inclusive, até no segundo, mas tem um processo, né, de criação, de desenvolvimento. Mas o lançamento do livro, né, foi um trabalho também muito bem engendrado, uma notícia que está aí sendo divulgada em vários canais, tendo muita repercussão. E aí nós percebemos a necessidade e a importância da assessoria de imprensa, porque, embora eu esteja lançando um livro que eu acho que é um tema bastante interessante, as dificuldades, os desafios do consumidor idoso, a questão é que quantos livros também são lançados aí todos os dias e não tem a divulgação e acabam aí esse evento acaba morrendo, né? Então, nós percebemos isso, né? Que a divulgação, o trabalho da assessoria de imprensa em colocar isto na mídia tem sido extremamente produtivo e tem criado aí, dia após dia, mais notícias, mais divulgação. Então, é uma espiral, né? E então, isso quer dizer, na falta de livros todos os meses, né, porque a senhora não vai lançar livro todos os meses, a expertise divulgada através de artigos opinativos preenche bem a sua necessidade de divulgação. Sim. E a senhora poderia dar uma ideia de que temas que a senhora pretende abordar, até para criar uma expectativa, né? Quais são os temas que hoje estão mais em discussão? Porque seria legal a gente conseguir demonstrar ao vivo como que é esse processo de construção de uma forma de divulgação do cliente. Então, por exemplo, uma pergunta
que sempre seria recorrente para quem tem opinião e gostaria de se transformar numa autoridade na sua respectiva área de atuação, independente de ter ou não notícia todo mês. Então, por exemplo, a senhora tem 2 ou 3 temas que a senhora pudesse falar, que a senhora pretende tratar nos próximos meses, até para criar uma expectativa? Sim, com certeza, com certeza. Olha, eu tenho pensado bastante, porque eu vejo muito o dia a dia do escritório, né? As demandas, as necessidades, as dores dos meus clientes, né? E isso acaba me impulsionando, me demandando pesquisas, né? Para encontrar soluções, as melhores soluções para eles, né? Então, e eu entendo que isso são situações que se repetem aí no dia a dia. Então, eu vou aí buscar a criação de artigos que tratem sobre planos de saúde de pessoas idosas, que eu vejo existe uma dificuldade aí com relação às pessoas idosas ultimamente, que têm sofrido aí com questões de rescisão imotivada e unilateral dos planos de saúde. Questões de privacidade e consumidores e privacidade, né? Esses vazamentos de dados que nós vemos todos os dias e que são aí a base para muitos dos golpes que nós sofremos aí, que né, as pessoas conhecidas vêm sofrendo, eles estão na origem, na falta de privacidade, na falta de uma cultura de privacidade. E o direito do consumidor está intimamente ligado com essa questão, né? Então, também devo abordar a privacidade e o direito do consumidor, né? Outra questão também que eu entendo bem interessante aqui para nós abordarmos, né, são, dentro ainda das questões de planos de saúde também, são as constantes negativas de atendimento e hospitalização dos clientes que vão pedir algum tipo de reembolso, alguma situação com os planos de saúde. Por que isto está crescendo, né, e criando uma judicialização ainda maior desses casos, né? Então, alguns desses temas e ainda tem outros aí maturando, né? Porque também acaba sendo um serviço de utilidade pública, né? Exatamente. Independente do uso, é muito importante que as pessoas tenham um conhecimento. Vamos dizer assim, eu acho que a prática de quem escreve artigo opinativo na área jurídica, especialmente, mas em qualquer área, é uma democratização da informação, né? Na medida que, por exemplo, a senhora trata do direito do idoso em relação ao plano de saúde, e a senhora explica, talvez isso possa contribuir para uma diminuição desse tipo de prática por parte das operadoras de saúde, né? E talvez também dê para o idoso uma garantia maior do que ele pode fazer e que talvez um advogado possa ajudá-lo a não perder o seu plano de saúde. Isso é real? A gente pode entender isso como um serviço de utilidade pública? Sim, com toda certeza. E a minha ideia é realmente trazer essa utilidade pública para as pessoas, porque eu vejo que as pessoas estão muito carentes de informação. Ainda hoje, o Código de Defesa do Consumidor tem mais de 30 anos, né, mas muitas pessoas não têm conhecimento ainda dos seus reais direitos, por vezes até acredita em mitos, né? Tem alguns mitos do direito do consumidor, e a pessoa acaba se equivocando em algumas situações, né? E por não conhecer, não vai buscar, né? E no momento que esses artigos opinativos se tornam um norte, se tornam uma orientação para essa pessoa, a pessoa vai poder buscar, né? Se não comigo, né? Mas com um advogado da sua confiança, através do PROCON, através de algum órgão de defesa do consumidor, né? Mas ela sabe onde buscar, ela tem um norte, né? Então, exatamente essa questão
para mim, no meu ponto de vista, esses artigos eles prestam um grande serviço à sociedade, exatamente para mostrar quais são os direitos que as pessoas têm e como buscá-los, né? É porque as pessoas não são obrigadas a saber de tudo. Isso é uma Exato. prerrogativa do advogado, que até para procurar um advogado, a pessoa precisa saber que ela tem direito de procurar um advogado para brigar por alguma coisa que seja justo, né? Que seja interessante. Eu mesmo tive um problema com um plano de saúde e eu não sabia. Eu não posso me considerar uma pessoa desinformada. Eu sou jornalista há muitos anos. E eu não sabia que eu podia fazer o que eu fiz e recorrer, ganhar, enfim. E eu acho que isso é um processo que deveria ser estendido a mais pessoas, né? Por exemplo, dos golpes, né? Os golpes que as pessoas andam... Teve um, ultimamente, muito frequente, que bate na casa das pessoas e leva o dinheiro do cartão de crédito, dizendo que vai fazer uma entrega. E para tudo isso tem uma saída, né, doutora? Agora, a senhora acredita que também falta uma conscientização maior por parte de todo o nosso universo jurídico, no sentido de tornar mais públicas informações? Como é que a senhora vê essa questão? Porque não são tantos advogados que têm assessoria de imprensa, né? Como é que a senhora vê isso? Acha que há um desconhecimento, não há um interesse, acha que a lei é para poucos? Como é? Não, é verdade. Nesse ponto eu concordo, sim. Para mim é um desconhecimento. Como existe também um certo mito de que a OAB proíbe tudo, então isso às vezes coíbe os colegas, né, a buscarem alternativas, né? Ou às vezes eles buscam alternativas completamente equivocadas, né? Às vezes acaba descambando aí para nada contra o TikTok, pelo amor de Deus, não é isso, mas o quão orgânico e o quão interessante é a pessoa apenas ter um canal no TikTok que não traz maiores informações. Ela é conhecida, mas ela não é reconhecida como um profissional de competência, de autoridade na sua área. Então, ele vai ter o like, mas não vai ter o retorno, né, para isso, seja do seu reconhecimento ou seja financeiro. Então, eu entendo que realmente é o desconhecimento. Por vezes, as pessoas também acham que a assessoria de imprensa é um produto muito caro, muito inacessível, e não é, né? E o retorno que isso nos traz, então, compensa qualquer investimento, porque eu não digo que é gasto, é investimento. Né? A relação custo-benefício é favorável. Muito favorável, muito favorável. Então, realmente é um desconhecimento de como a assessoria de imprensa pode realmente ajudar e quais os canais que a assessoria de imprensa pode utilizar para divulgação na área jurídica. Eu compreendo. E assim, a senhora teria... Que conselhos que a senhora daria hoje como uma profissional de muito tempo de mercado, reconhecida, com presença na imprensa? Que conselhos a senhora daria para os jovens advogados que estão saindo da faculdade, que estão se formando e começando essa árdua carreira? Olha, realmente, o começo é muito difícil, é bem complicado, muitos colegas acabam até desistindo nessa fase inicial. Mas o que eu digo hoje, vendo, né, lá para trás, né, o conselho que eu daria para a Andréia de 25 anos atrás é: busque uma assessoria de imprensa. Isso vai te ajudar bastante, vai te ajudar no posicionamento no mercado, de como você pode abordar melhor a sua imagem, a sua presença. Isso vai te trazer um ganho orgânico, né, muito grande. Então, se eu pudesse voltar no tempo e dar este conselho, falar: busque uma assessoria de imprensa. E aí, né, quem sabe a gente teria se encontrado antes, né? Pois é, talvez a gente tivesse se encontrado antes. A Verve tem 43 anos, né, doutora? Então. Em algum momento, esse trabalho, na verdade, de descoberta da opinião, ele se deu na década de 90 para a Verve. A gente teve um desafio
que era um grande escritório de advocacia que atuava na área de planejamento tributário. E era o Tucci Ross, não sei se a senhora lembra dele, mas depois Sim, o lembro. objetivo era ter um desenvolvimento. Depois ele foi vendido para a Deloitte, tanto que Sim. por um tempo a Deloitte ficou chamando Deloitte Ross, né? É. E o grande desafio deles era esse, porque eles não podiam, eles precisavam da visibilidade, eles queriam que a empresa tivesse presença, que fosse reconhecida, porque eles já tinham intenção de vendê-la, só que eu não sabia disso, mas eles sabiam, né? É. E eles não sabiam como fazer. E para nós foi um grande desafio, porque a gente também não sabia como fazer, porque não tinha coisas que era proibido de falar. E tinha outras coisas que eles queriam, mas não tinha relevância, não tinha como fazer. Até que a gente descobriu o caminho dos artigos. E eu me lembro até que teve um publicado que era como economizar impostos sem sonegar. Algo assim. E foi um artigo que deu uma repercussão e foi publicado na época na Gazeta Mercantil e deu assim uma repercussão imensa. A partir de ter descoberto essa fórmula, aí a gente começou junto com a direção do escritório a desenvolver. Eles faziam auditoria, também faziam outros trabalhos, a desenvolver a dor do cliente retratada sob o ponto de vista da solução. E isso foi muito bom, deu muito resultado. E o fato é que eles conseguiram o objetivo que eles queriam, né? Mas não é uma prática comum no mercado. A gente tem que reconhecer isso. Em geral, a assessoria de imprensa trabalha bem com notícia, né? Com fatos que você possa transformar em notícia. Então, eu acho que essa habilidade que a gente teve num determinado momento fez alguma diferença. Agora, uma perguntinha. A senhora imaginava lá atrás que hoje a senhora estaria presente em tantos veículos de comunicação? Conta aqui para nós como foi essa experiência. Olha, era um sonho, mas eu achava que era inalcançável, né? Eu imaginava que eu ficaria lá dentro do escritório, né? Sendo conhecida apenas na região, nesse boca a boca, né? Mas não imaginava ter artigos em tantos lugares, de buscar lá no Google as minhas matérias e aparecer em tantos lugares, né? Então, para mim, foi uma grata surpresa, um sonho realizado. Que bom. A senhora recomenda, então? Com toda certeza. Ah, que bom. Nós já estamos nos encaminhando aqui para o final e eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença aqui, a sua disponibilidade para falar sobre a sua experiência e que a senhora fizesse as considerações finais também para o pessoal que está nos assistindo e que passasse a sua mensagem final e poderia até colocar os seus contatos para quem quisesse conversar e falar com a senhora, ter acesso. Pode ser? Sim, com certeza. Eu que agradeço muito, muito aqui a participação, a possibilidade de participação e inclusive falar da minha experiência, né, com a assessoria de imprensa, que para mim fez todo sentido, né, e recomendo para todos os advogados, sejam eles iniciantes, sejam já sêniors ou quem está aí no meio da carreira, vale muito a pena. É um caminho que depois que o bichinho pica, você não tem mais volta, você quer produzir mais e quer fazer mais e as ideias vêm, então recomendo muito. E gostaria de deixar aqui o site, né, do escritório, motolaemedeirosadv.adv.br. Lá tem o nosso telefone de contato, DDD 11 5081 3130. E pode me encontrar também no Instagram, Andrea Motola ADV. Tudo junto. Ótimo, doutora. Eu agradeço muito a sua participação. Espero que essa nossa parceria seja profícua e de muitos anos, tá certo? Com certeza. Muito obrigada. E vocês que ficaram aí nos assistindo, eu também agradeço muito. Volto brevemente com novas notícias, novas aplicações para esse produto que é
assessoria de imprensa, que parece uma coisa fora do dia a dia das pessoas, mas quanto mais a gente conversa, mais a gente descobre novas utilizações. Espero que vocês voltem na próxima quinta-feira, sempre lembrando que comunicação é tudo. Muito obrigada.